Olá, paz do Senhor, passando aqui para deixar uma reflexão para as nossas vidas e pedir a Deus que Ele venha falar profundamente no nosso coração através da mesma. Deuteronômio capítulo 30, nós estaremos vendo hoje esse capítulo maravilhoso, quase fechando os livros chamados de Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento escritos por Moisés, e quase fechando aqui Deuteronômio, livro esse que tratou muito sobre leis, sobre estatutos de Deus para o povo, como esse povo deveria viver, observar os mandamentos que Deus tinha para as suas vidas, seguirem esses mandamentos e serem abençoados. E esse capítulo ele vai falar a respeito da misericórdia de Deus para com aqueles que se arrependem. Então, o que acontece é que o povo de Israel, cativos no Egito, aprenderam muitos comportamentos pecaminosos, viviam debaixo de uma idolatria, de uma adoração a deuses e várias atitudes em que não era assim a vontade de Deus, e muitos cresceram ali e com certeza se adaptaram a fazer as práticas que desagradavam a Deus. Mas Deus tinha um projeto bonito para aquele povo de tirá-los dali e colocar na terra prometida que Deus havia dito para Abraão que os daria. Que o seu povo, a sua geração, sofreria 4 gerações, mas cativos, mas depois que Deus os tiraria e daria a eles a terra que ele havia dito a Abraão que os daria. O que acontece é que esse povo saíram do Egito, de fato, como Deus havia dito, seguindo para Canaã, passaram por um período de deserto de 40 anos, e durante esse trajeto para chegar à Terra Prometida, eles tiveram que lutar muito, tiveram que pelejar muito com outros povos, porque o que acontece? Tantos anos fora, as terras foram ocupadas, e para que eles ocupassem ali, eles teriam que lutar pelos seus objetivos. Ainda que eles tivessem o direito de estar ali, mas já havia pessoas morando, então eles haviam de lutar por aquelas terras. Mas até chegar em Canaã, eles atravessaram o deserto e muitos pecaram diante de Deus durante esse momento. O deserto que nós falamos hoje, de problemas e de lutas e adversidades, é muito frágil para nós seres humanos, e o risco da gente falhar enquanto estivermos vivendo num período de deserto também é muito, muito fácil. Por quê? Porque a gente está mais frágil, porque a gente está mais sensível, e muitos partem por sentimentos diferentes. Alguns se fortalecem mais, mas outros se tornam rebeldes, muito chateados, revoltados e se afastam de Deus. Outros se aproximam mais, graças a Deus. Mas infelizmente o povo de Israel que estavam no deserto, a caminho da terra prometida, eles tiveram, muitos deles, momentos assim de revolta, de pecados, de adoração a outros deuses. Eles foram muito rebeldes diante do Senhor. E durante todo o trajeto ali, muitos murmuravam. Tanto que a Bíblia fala que a maioria perderam a bênção de entrar na terra prometida, porque não souberam lutar, não souberam perseverar na sua trajetória naqueles lugares difíceis. Embora Deus abençoasse eles, Deus sempre estava cuidando, trazendo o alimento, a proteção, mas ainda assim o povo se rebelavam e se revoltavam e pecavam diante do Senhor. Mas Deus ele fala através de Moisés, dizendo que se aquele povo se arrependessem, né, eu estou acompanhando aqui, se arrependessem dos seus atos pecaminosos, que Deus havia prometido bênçãos e que ele se voltaria para eles. Se as pessoas se arrependessem, Deus também se voltaria para eles novamente. O que acontecia é que muitos não assim faziam, né? Então, os israelitas que se arrependiam, Deus também se volta para o seu povo. Não somente para o povo de Israel, mas também para nós. Se a gente se voltar para Deus, Deus também se volta para nós. Ele sempre está pronto para receber aqueles que se arrependem.
né? Que é o que diz assim: a bênção de Deus e a maldição vem. Tenho por diante de se recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Se te converteres ao Senhor e deres ouvidos à sua voz, como te ordeno, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. Então as bênçãos de Deus, elas vêm sobre os filhos obedientes. Então é necessário que o homem se arrependa. Então o que esse capítulo traz é uma reflexão a respeito do retorno para Deus. É da gente rever os nossos conceitos, é da gente vir analisar onde nós estamos errados e procurarmos a mudança, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Olha, eu vou ler aqui o capítulo 30, e o versículo 14 diz assim, ó: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês aqui hoje te ordeno proposto a vida e o bem e o mal, a morte e a maldição. Porquanto te ordeno que se hoje ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te dará e abençoe na terra, o qual possas possuir. Então, o que esse capítulo traz é isso. Nós olhamos para a condição da obediência a Deus e nos colocamos numa situação de achar difícil. Assim era o povo de Israel. Eles olhavam para as leis, para os estatutos e talvez consideravam difícil seguir. E talvez consideravam difíceis os estatutos, mas esse capítulo aqui, ó, a partir do versículo 11, diz que os mandamentos do Senhor, que ele estava ordenando naquele dia, não estava longe deles, não estava escrito ali. Era apenas para eles observarem. Então, o que faz a gente se comprometer a estar ligado ao obedecer a ordem e os mandamentos de Deus é a observância da sua palavra. O povo de Israel tinha que observar as leis, conhecê-las e cumpri-las. E isso acontecendo, a bênção de Deus viria sobre eles. O que nós temos que fazer também, trazendo para as nossas vidas. Eu não consigo. Como ser humano é muito difícil. A gente tem essas colocações que parece que nós não somos capazes de seguir os mandamentos de Deus, que parece que nós não somos capazes de obedecer à vontade de Deus e estar na sua presença. Mas não estar além do mar, não estar longe de nós, estar na palavra que está em nossas mãos. E a gente precisa conhecer, observar a sua palavra para que a gente seja abençoado. Não só nos dias de Moisés, mas nos dias de hoje também. Né, de forma diferente, existem certas leis, né, ligadas diretamente ao povo de Israel, mas nos nossos dias, Cristo morreu e ressuscitou. O que nós temos que fazer é se arrependermos e tê-lo como nas nossas vidas o principal, aquele que pode salvar. E é necessário que a gente persevere até o fim para sermos salvos. Siga Cristo, cumprimos os seus mandamentos, observamos a sua palavra, e vamos procurar seguir aquilo que Jesus se agrada. Assim como o povo de Israel foram abençoados. Quando se arrependiam, Deus perdoava dos seus pecados. Isaías citou, né, que aquilo que nós fazemos de pecado, quando nos confessamos ao Senhor, nos arrependemos, a Bíblia diz que nossos pecados Ele não se lembra mais. Ou seja, Ele nos perdoa de todo pecado. Se Cristo não nos perdoar, quem vai nos perdoar? Então entregue-se ao Senhor Jesus, confie na sua palavra, siga em frente. Né? Então, renove cada dia no seu coração o prazer de estar conhecendo a palavra de Deus. No capítulo 31 vai falar a respeito de reuniões, assembleias que eles faziam para que as pessoas, as crianças, todos se reunissem ali, os israelitas, e conhecessem as leis. Hoje está mais fácil do que aquele tempo, porque naquele tempo não tinha tanto meio, mas eles se juntavam e o sacerdote liam no capítulo 31 para que eles conhecessem. E hoje nós estamos com ela na palma das nossas mãos. Vamos ler, observar, guardar e cumprir. E nós seremos abençoados. Vamos estar firme e forte no Senhor. Qualquer dúvida, vai lá na palavra. Procura um líder espiritual e se firme nos pés do Senhor, porque somente Ele pode nos libertar e nos salvar de todo o pecado. Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, em nome de Jesus.